Na semana passada, aconteceram dois eventos aqui em Brasília sobre o uso da água na agricultura. O primeiro foi a Oficina de Segurança de Barragens promovida pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos. O outro foi o seminário Utilização e Manejo da Água, que acabamos de ver na reportagem. E quem acompanhou esses eventos e agora conta os detalhes para você é o assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Então, na oficina de segurança de barragens, quais foram os principais pontos debatidos? Marcelo, essa oficina foi a última de uma série de oficinas que a associação promoveu no Brasil todo para que os técnicos do Brasil todo pudessem discutir essa questão das barragens. Depois do desastre Mariana, começou uma corrida sobre como que está a segurança das barragens no Brasil. Um dos principais pontos levantados foi a questão da falta de fiscalização, que a gente pode ver em várias áreas. Essa é mais uma área que falta ações do governo federal e estadual para o controle das barragens. Alguns projetos de lei no Congresso que tentam alterar essa legislação e esses técnicos eles vão promover um documento para embasar os deputados e senadores para que melhorem a questão de segurança da barragem e não atrapalhem os empreendimentos, mas mantenham a segurança para a população em geral. Agora, Gustavo, quais seriam então os impactos de uma alteração na lei de barragens? Olha, os impactos eles podem sempre ser positivos e negativos. Caso seja uma coisa feita abruptamente, sem ouvir o lado técnico, isso pode impactar negativamente no caso de onerar mais os produtores, no nosso caso, produtores rurais, na construção de grandes barramentos e até de projetos públicos que tenham grandes barramentos, e isso pode onerar a questão de seguro, a obrigatoriedade de um seguro que foi aventada em algumas conversas, mas não se sabe nem se existe a possibilidade de se ter esse seguro. Isso pode inviabilizar a construção de barragens. E a gente sabe que a irrigação no Brasil, para ela poder crescer, ela vai depender dos barramentos para ter água disponível para aumentar a irrigação. Então a gente foi lá debater esse assunto e mostrar a importância da fiscalização e das normas técnicas para a construção das barragens, para que elas possam se manter seguras ao longo do tempo. Agora, Gustavo, a construção desses barramentos deve seguir basicamente regras e exigências? Sim, tem várias regras, né? O CREA normatiza essas regras, a ABNT, existem várias regras de fazer as barragens, tanto de terra como de concreto. No caso das áreas rurais, a maioria das barragens são de terra. Então tem uma série de normas, os produtores rurais têm que saber que ele tem que procurar empresas credenciadas no CREA, que tenham capacidade técnica de construir essas barragens. Às vezes a pessoa procura o menor preço, mas não necessariamente isso vai garantir para ela que essa barragem vai conseguir acumular água da forma que ele precisa para garantir essa irrigação ao longo dos anos. Uma barragem dessa ela deve ter, no mínimo, aí, 20, 30 anos de duração. Então a gente sabe que tem que ser feita com bastante critério. A gente viu em Mariana o que pode acontecer caso uma barragem dessa venha romper. Agora, no outro evento que tratou do uso da água realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, quais os principais assuntos tratados nesse outro evento? A gente viu no vídeo agora, o principal ponto foi a questão da falta de água aqui em Brasília, né? A gente sabe que houve um corte na irrigação de vários produtores rurais. Então, foi mostrado no evento como que se está a gestão dos recursos hídricos aqui no DF e quais os impactos que isso causa para o setor rural. A gente tivemos uma apresentação sobre um projeto em Foz do Iguaçu, que trabalha essa questão em ampla escala, a apresentação da Embrapa sobre como está a questão do ciclo hidrológico em Brasília e algumas apresentações de casos específicos de projetos feitos aqui na região. O que mais você destacaria neste evento? Olha, o principal ponto que eu acho que para os produtores de Brasília que eu destaco é que a chuva está sendo boa aqui em novembro. Parece que foi em algumas regiões, foi conversado lá que foi o novembro que mais choveu em todos os anos. E o que a gente precisa é justamente isso, de uma chuva além da média esse ano, porque a média não vai garantir o retorno normal do fluxo dos rios nos próximos anos. Então a gente espera que a chuva continue sendo da forma que está sendo, intensa e espalhada ao longo de todo o período de chuvas. A apresentação da Embrapa destacou bem isso, e a apresentação do pessoal do Pipiripau, como foi apresentado no vídeo, que é um projeto importante que trabalha a questão de solo junto com o produtor rural para a geração de água que vai ser sentido na cidade. Eu acho que esses foram os principais destaques da apresentação.
Gustavo, houve também, eu acho que você destacou, uma palestra que retratou o comportamento hidrológico dos rios do Distrito Federal. O que foi mostrado de interessante nesta apresentação específica? Essa apresentação ele mostra justamente isso, que a questão das chuvas, ela influencia nos rios no outro ano. Então, essa chuva de novembro agora, ela vai refletir no final do próximo período com a quantidade de água que vai estar disponível no rio. A gente sabe que os solos dos cerrados na região aqui de Brasília são muito profundos e acumulam um grande volume de água. Só que para isso eles precisam de um grande volume de chuva. Como a gente vem tendo ao longo dos últimos anos uma diminuição das chuvas, principalmente nessa época de início de chuvas, os rios não suportaram, o lençol freático não suportou abastecer os rios ao longo desse período. E ele mostra justamente isso, diminuição do volume de chuva e diminuição de água nos rios no próximo ano. Então, não é aquele impacto direto, que a gente vai ver que os rios agora vão estar cheios, mas a gente tem que sempre pensar no próximo ano, para Produtor Rural se programa por um ano. Então, a gente sabe que se agora a gente teve essa chuva intensa, provavelmente no próximo ano a gente tem uma possibilidade de melhorar, mas vai ter que esperar continuar a chuva ao longo dos anos. Então, a gente percebe que o regime hidrológico da região está um pouco alterado ao longo dos últimos anos. Esses últimos anos choveu menos do que a média e agora a gente espera que chova mais que a média para poder abastecer o lençol freático e os rios voltem normais. Foi isso que o pesquisador Jorge Werneck apresentou lá para a gente no seminário. Agora, o programa Cultivando Água Boa foi apresentado no seminário? Isso. Foi uma experiência de Itaipu, a maior hidrelétrica do Brasil. Eles fizeram um trabalho grande ao longo de muitos anos, trabalhando principalmente, o principal ator é o produtor rural, que ele trabalha dentro de suas propriedades, fazendo terraços, preservando as áreas de APPs, plantio direto, e isso melhorou em muita qualidade da água, principalmente, e a quantidade da água que abastece a usina de Itaipu. Eles tinham muito problema de sedimentos, então isso diminui o tempo de vida da barragem e eles foram diminuindo a quantidade de sedimentos que chegavam na barragem através de técnicas agrícolas. Como eu falei, o plantio direto, o terraceamento, proteção de APPs. Então eles mostraram o envolvimento de toda a sociedade, pequenos e grandes produtores familiares, as comunidades indígenas, para poder gerar esse processo de melhoria da qualidade e da quantidade de água. É um projeto muito interessante, é um projeto que ganhou prêmios internacionais, foi bem interessante a apresentação. Bacana. Eu agradeço então a participação do assessor técnico da CNA, Gustavo Gorete. Muito obrigado, tenha um bom dia. Marcelo, bom dia.